estarmos reunidos nesse momento com esse propósito tão solene e sublime de agradecer ao nosso Deus por preservar a vida e o casamento da Rosângela e do Edinho e de proporcionar essa exteriorização daquilo que está no coração deles, com a presença dos parentes aqui, de todos os convidados da igreja e muito mais ainda, destacando, como foi destacado através dos cânticos que nós ouvimos aqui, a pessoa do nosso Deus como idealizador de todas essas coisas. O Senhor Jesus Cristo como aquele que, entrando na vida desse casal e de todos os que estão aqui, conhece Cristo como Senhor e Salvador, no sentido de fortalecer, de dar norte para a vida. E a presença do Espírito Santo como aquele que habita em nossos corações e nos fortalece os passos para a caminhada no dia a dia. E é assim. Nós vivemos num mundo em que as atribuições, os valores estão deturpados, e nós sabemos disso, principalmente em relação às questões relacionadas a casamento e família. E o Senhor nos convida pela sua palavra estabelecermos prioridades. Não que uma vez declinando e obedecendo todas as prioridades, que nós não tenhamos problemas na nossa vida relacional, no nosso casamento, na nossa família, mas ameniza a dor, abre os olhos, tira a escuridão e nos faz permitir enfrentar as dificuldades do dia a dia com dedicação, com força, com alívio espiritual, e nos proporciona em diversos momentos alegria, como nós estamos vendo aqui, né? Como dissemos, o Senhor agrada desse momento, porque esse momento aqui significa que nós estamos reservando um tempo para reconhecer a prioridade do nosso Deus na nossa vida. Prioridade. Deus requer prioridade. Existem pessoas idosas aqui, homens e mulheres, existem pessoas maduras, existem pessoas jovens, adolescentes. Todos nós, nessas diversas faixas da trajetória da nossa vida, no que diz respeito à nossa existência, nós precisamos estabelecer prioridades nas nossas vidas, porque nós não conseguimos fazer tudo aquilo que queremos. E às vezes o próprio Deus não permite fazer aquilo que pensamos fazer, porque se fizermos do nosso modo, desagrada a vontade de Deus. E a primeira forma de nós conhecermos isso é através da vida espiritual. A nossa vida não é o passar por aqui uma jornada de tempo. Não. Nós somos, pelo contexto da palavra de Deus, pessoas convidadas a viverem eternamente. Mas como isso? Sim, a Bíblia nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é eterno. Deus é eterno. E Ele quer transmitir para nós faces importantes dos seus atributos, dentre os quais ter comunhão conosco, viver conosco, conviver conosco. Não importa a idade, não importa a posição social, não importa quem você é. Deus tem um cuidado para com a sua vida. E esse cuidado inicia-se com a prioridade, que é Ele mesmo. E nós somos convidados nessa noite
a estabelecermos Deus como prioridade da nossa vida. Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário e nos deu a condição de sermos chamados filhos de Deus. E recebermos a pessoa do Espírito Santo como um Deus que habita em nós. É o que está na Bíblia. E nós cremos nisso, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e nos dá esta segurança e certeza. Então, você que aqui está, em primeiro lugar, conserte a sua vida com Deus, se ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a maior prioridade. Mas nós falamos aqui na parte da manhã que o propósito nesse mês é traçarmos um perfil sobre as nossas famílias à luz da palavra de Deus e buscarmos também as prioridades. Por quê? Porque todas as nossas famílias, crentes e descrentes, estão enfrentando turbulências das mais diversas. Aquele cônjuge que outrora tinha uma vida regrada, uma vida para o lar, uma vida para a família, um emprego certo, uma regularidade dentro do contexto familiar, de uma noite para o dia, as coisas acontecem de tal forma que causa surpresa a todos aqueles que estão ao seu redor e dentro do contexto dessa família. Aquele jovem que outrora vivia seguindo os preceitos de Deus, obedecendo a palavra, acompanhando os pais, revolta-se de tal forma que não quer mais obedecer aos pais, não quer mais obedecer às autoridades, não quer mais buscar a educação através dos meios que o Estado oferece e revolta contra o Estado, contra as autoridades educacionais. E isso causa um rebuliço muito grande dentro do contexto familiar. E o Senhor apresenta para nós algumas orientações importantes. Repito, não que essas orientações seja uma forma de estarmos imunes às dificuldades. Não, elas vão acontecer. Mas se dentro do contexto familiar, pai, filho, mãe, e todos aqueles que estão integrados no contexto familiar buscarem com dedicação, com fé, efetivamente teremos mais alegria em atravessar os dias que temos que atravessar aqui nesta vida. Até porque, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, Deus é o Deus da família. É uma instituição que nós não escolhemos. Nós já nascemos dentro de um conceito e um contexto familiar. Nós não ingressamos depois, eu quero viver nessa família, eu quero viver naquela outra, não. Nós já nascemos dentro de um contexto familiar. Às vezes pode até modificar. Sim, pode modificar, pode ampliar, mas nós não podemos escolher a família que temos. E então, por isso, nós temos que adaptar a essa família com os conceitos estabelecidos por Deus. Porque ele, em Mateus capítulo 6, versículo 33, começa a estabelecer para nós essas prioridades, quando diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o seu reino e a sua justiça. É Deus falando. E ele falava essas palavras aqui no contexto do Sermão do Monte, onde as pessoas estavam preocupadas com o que fazer, com o que viver, com o que produzir. Ele falou: olha os lírios do campo, olha as aves dos céus. Eles não trabalham, mas Deus sustenta. Tentando mostrar e mostrando a cada um de nós que nós devemos dependência a esse Deus, porque se Ele cuida das pequenas coisas, Ele há de cuidar o ser maior que Ele criou, que somos nós, fruto da sua criação e do seu amor.
e muito mais ainda do sacrifício de Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por mim e por você. E isso não é brincadeira, é coisa séria. Jovem que aqui está ouvindo esta palavra de Deus, tenha prioridade na sua vida, porque a prioridade vai amenizar a sua dor. Não que você não tenha dor, vai ter sofrimento, vai ter angústia, mas a sua vida com Deus tem lugar nos céus, por meio de Cristo Jesus. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele nos registra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E então, dentro desse contexto familiar, nós identificamos que vivemos num contexto universal da existência de Deus, pessoas e coisas. Deus, pessoas e coisas. E nós somos convidados pela palavra de Deus a adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Falamos isso na parte da manhã. É algo que nós temos que ouvir, nós temos que refletir e aceitar, porque essa é a ordem de Deus. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E isso está escrito na sua palavra. Em segundo lugar, nós somos convidados a amar as pessoas. Quando o escriba, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30, nós não vamos fazer a leitura de todo o texto, mas chega um escriba perto do Senhor Jesus Cristo, um homem conhecedor da lei, e perguntou a ele, qual o mandamento mais importante? E o Senhor Jesus Cristo disse a ele, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o mandamento ele ditou, que é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Registra-nos a palavra do Senhor. Com isso ele está dizendo e confirmando o que o evangelista Mateus falou no capítulo 6, versículo 22, que nós lemos, no sentido de que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esse buscar é através do nosso amor. Você que está aqui, entenda esse mandamento. É mandamento de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É mandamento. E Deus não transige com mandamentos. Deus não transige. Ele é para mim, é para você, é para o jovem, é para o adolescente, é para o adulto, é para o idoso, é para a família, para todos nós. Amar ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Como dissemos, no contexto do universo existir Deus, pessoas e coisas. E nessa ordem, nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Quando nós invertemos isso, e como temos invertido dentro dessa situação caótica que estamos vivendo nesses últimos momentos da graça, em que estão se oficializando situações das mais absurdas, contrárias à palavra de Deus, no que diz respeito a casamento, no que diz respeito à família, deturpando aquilo que a palavra de Deus disse e já determinou como correto, como padrão e como padrão de Deus. Quando nós invertemos isso, adoramos a nós mesmos, nós estamos tirando Deus da posição de adoração que é prioridade. Quando nós adoramos as coisas que possuímos, nós estamos colocando Deus em outro lugar que não o primeiro. E aí nós recebemos as consequências.
E são consequências extremamente graves que trazem dor, trazem sofrimento, às vezes dilacera a família, às vezes tira o norte dos integrantes dessa família. Portanto, é importante, à luz da palavra de Deus, obedecer às orientações do Senhor. E nós dissemos também na parte da manhã, no segundo aspecto, que assim como Deus deve ser amado em primeiro lugar, nesse versículo de Marcos capítulo 12, versículo 31, esse mesmo escriba pergunta, e o segundo mandamento? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? E aí vem a palavra do Senhor dizendo, segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos orientados como mandamento de Deus a amar o nosso próximo. E nós alertamos aqui, fomos ensinados na manhã desse dia e repetimos agora, nesse momento, que não existe pessoas mais próximas de nós que não os nossos familiares. Aquele que nós convivemos todo dia, toda semana, todo mês, a todo instante, todo ano. São pessoas que nós devemos amar. Os cônjuges, os filhos, os pais, os netos, aqueles que estão dentro do contexto familiar. E devemos amar as demais pessoas também. Mas a palavra de Deus diz amar o nosso próximo, e nós partimos do princípio daqueles que estão ao nosso redor, que precisam ser amados por nós, e nós também recebemos o amor. E é por isso que o Senhor agrada da família. E é por isso que o Senhor nos orienta como integrantes da nossa família. Nós precisamos dedicar o nosso amor às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nós destacamos que devemos adorar a Deus antes das pessoas. As pessoas antes das coisas. E no contexto diretamente familiar, o cônjuge antes dos filhos. Mas onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Que eu preciso de prioridade. Deus, pessoas e família. E dentro do contexto de família, o cônjuge deve receber toda a nossa dedicação antes dos nossos filhos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 9, diz o seguinte, tratando de um assunto importante, ele diz, por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando ele diz, por isso deixará, o que ele estava falando anteriormente era sobre divórcio. E Deus disse o seguinte, olha, não é que eu estou aprovando o divórcio, mas pela dureza do vosso coração, porque vocês têm insistido naquilo que eu desaprovo, eu vou dizer para vocês, é melhor estabelecer prioridade no contexto daquilo que eu criei e fiz para o bem-estar da família, para a convivência sadia do casal. Porque o casamento estabelece uma só carne. E nós sabemos que é em todo o contexto familiar. O casamento estabelece essa união, de forma que, para Deus e para nós, estamos unindo em uma só carne. Unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne.
De modo que já não serão mais dois, mas uma só carne, e ele repete. E o Senhor fala de várias formas e de várias maneiras, é porque quando há repetição é porque ele quer gravar isso do nosso coração. Os nossos irmãos têm mostrado isso aqui, e certamente se eles tivessem um tempo para contar as dificuldades, eles teriam motivo suficiente para romper essa união. Mas não, preferiram ouvir a voz de Deus, preferiram atender ao comando de Deus. E é por isso que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele estabelece luz e nos dá segurança para, na firmeza do nosso coração, fazermos escolhas certas no contexto de família. Os filhos são herança do Senhor, mas não devem ocupar o lugar dos nossos cônjuges. Herança é uma coisa, mas unir e formar os dois uma só carne é outra coisa. É mais sério, é mais importante para Deus. É mais salutar para nós como integrantes da família. Pecamos contra os nossos próprios filhos quando nós damos mais atenção a eles do que nossos cônjuges. Mas que é isso? Você está dizendo que eu devo abandonar o meu filho? Não, não estou dizendo isso. E nem a Bíblia está dizendo isso. Mas ela quer estabelecer prioridades. E prioridade é Deus, são pessoas. E no contexto de família, é o casal, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque eu dando prioridade ao meu cônjuge e os meus filhos dentro de casa, vendo harmonia, minha para com o meu cônjuge para comigo, o seu cônjuge para com você e você para com ele, vendo harmonia, vendo amor, vendo fidelidade, esses nossos filhos se sentem seguros e protegidos. E isso não é conversa de discurso. São estudos feitos à luz da palavra de Deus e à luz de toda a comunidade científica e jurídica, e nós percebemos isso no nosso dia, no nosso trabalho. Quando os pais demonstram amor dentro de casa, quando os pais estão em harmonia dentro de casa, aquela família, ela é protegida pela segurança de Deus, e os filhos percebem isso, e por isso que nós temos que estabelecer essa prioridade. A falência do casamento é um desastre na vida emocional e espiritual dos nossos filhos. E é todo dia, toda semana nós enfrentamos isso no nosso trabalho. Quando bate-se as portas pedindo o divórcio, e nós vamos perceber o contexto daquela família, é tudo destruição, destruição, destruição. Que deu cônjuge, saiu para esse caminho. Que deu outro cônjuge, saiu para esse outro caminho. Que deu os filhos, já estão nos braços do inimigo, do diabo, da droga. É assim, é assim. Então, o cônjuge, antes dos filhos, o marido e a mulher tornam-se uma só carne. Os filhos nascem, crescem e saem de casa. E o final são os dois, os cônjuges. E isso é fantástico porque é preparação de Deus. É preparação de Deus. Embora o mundo tenha apresentado uma imensidão de desafios para esses idosos, cujos filhos os abandonaram. Por quê? Porque perderam a noção do que é prioridade no contexto da Bíblia Sagrada. No contexto da sociologia, da psicologia, que também atestam essas palavras ditas na Bíblia Sagrada. A harmonia dentro de casa significa um bem viver para os filhos que ali estão. Quarto tópico, os filhos antes dos amigos. Os filhos antes dos amigos.
Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É o que nós estamos falando aqui. Se você estabelecer prioridade dentro da sua casa, isso vai prevalecer até a velhice, como bênçãos de Deus, e não como carga, como opressão. Não, como bênção de Deus. Por isso, os filhos antes dos amigos. É bom ter amigos, é necessário ter amigos, mas precisamos estabelecer prioridades. Tem pais que valorizam mais os amigos do que os filhos. Tem cônjuge que valoriza mais os amigos do que aqueles que estão dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9 diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal à tua mão, e te serão como frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e em tuas portas. Deu para perceber? É em todo lugar. Em todo lugar e em todo tempo. Que nós, pais, precisamos inculcar nos nossos filhos essas prioridades. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem e se é adulto. Não importa. Se estiver distante do caminho do Senhor, as coisas agravam muito mais. Isso exige de nós, pais, uma estratégia bíblica mais importante ainda. Mas nós não podemos de forma alguma desanimar, porque é sangue do nosso sangue, é integrante da nossa família e precisa ser resgatado para Deus. Precisa ser resgatado para Deus. A família merece o melhor do nosso tempo e da nossa atenção. Há um pastor que diz que os filhos precisam não apenas de presentes, mas sobretudo de presença. Vocês já devem ter ouvido esta frase. O pastor Hernandes Dias fala muito sobre ela, quando trata desse assunto família. E é uma realidade. Nós queremos ganhar os nossos filhos com presentes, mas às vezes, e quase sempre, não é uma boa estratégia. É melhor eu ganhar com o meu exemplo. Qual tem sido o seu exemplo para o seu filho? Precisamos criar pontes de amizade com os nossos filhos. Ter tempo para eles, ouvi-los, orientá-los, encorajá-los, discipliná-los. É o que diz a palavra de Deus. E quinto e último tópico: o cônjuge antes de si mesmo. O cônjuge, ela, antes de mim? Por que isso? Será que o egoísmo vai deixar? Um dos inimigos que nós temos dentro do conceito do nosso lar é justamente esse. Acharmos que somos autossuficientes. Como uma pessoa assim, vai ter alguma coisa de produtivo para mim, que já sou assim. Quem nunca pensou dessa forma no contexto de casamento? O Senhor nos convida, o cônjuge, antes de si mesmo. Sabe por quê? Efésios 5:29 diz: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. E nós lemos lá no início que os dois formam
uma só carne. E se eu estou desprezando o meu cônjuge, significa que eu estou desprezando a mim mesmo. Porque os dois são uma só carne. No contexto da palavra do Senhor. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E esse exemplo aqui é o máximo. Assim como Cristo faz com a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo alimenta a igreja. É o exemplo que Jesus Cristo traz na sua palavra para nós entendermos que antes de mim tem o meu cônjuge. E é uma reflexão importante que nós devemos fazer na noite deste dia, na noite festiva desse dia. O egoísmo é incompatível com o amor. Uma outra frase desse mesmo pastor: não nos casamos para sermos felizes, mas para fazermos o nosso cônjuge feliz. Nosso alvo no casamento não é satisfazer a nossa própria vontade, mas agradar o nosso cônjuge, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Mais claro e direto do que isso, não tem. Homens, mais claro e direto do que isso, não tem. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Serve para a esposa também, dentro desse contexto que nós estamos falando. Precisamos renunciar o eu para estabelecermos investimentos no outro. É o caminho para a realização da felicidade conjugal. O enfrentamento dos problemas e não a fuga deles é a forma mais sensata de solucionarmos os conflitos familiares e conjugais. Então, resumindo, para encerrar, vivemos num universo em que definimos Deus, pessoas e coisas. E precisamos estabelecer prioridade nessa ordem. Deus, pessoas e coisas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Aí, nós dividimos Deus antes das pessoas. As pessoas antes das coisas, o cônjuge antes dos filhos, os filhos antes dos amigos e o cônjuge antes de si mesmo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos dê maturidade o suficiente para compreendermos o que Ele quis nos dizer, porque o discurso é duro, mas é de Deus, à luz da sua palavra. E eu confesso para vocês que a cada dia que eu enfrento esse discurso, eu preciso ajustar muitas coisas na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos com esposa, filhos e pessoas. Mas é bom, porque nós aprendemos com Deus. E aprender com Deus ameniza a dor. Amém.